Então, assim, o AI ele vai me ajudar com isso. Mas ele não vai estar te cortando. Eu vou ter que ver todo o currículo. Enquanto recrutador ainda, por obrigação técnica, eu tenho que todos os softwares que existem hoje, eles não cortam currículos automaticamente. Eles têm que ser vistos. E eu pego umas Nações Unidas que a gente está bem atrasado ainda. Se você aplicar 600 pessoas, eu tenho lá um Excel, tá, gente? Você vai trabalhar para as Nações Unidas, a gente usa Excel ainda, tá? Eu passo uma lista com todo mundo do Excel. Não, assim, meu time. Fazia listinha de todo mundo, aí colocava ali 5 anos de experiência. Sim, não, tipo, graduação, tipo de faculdade, procede, sim ou não, e qual base. Então, assim, tudo era manualzinho, currículo por currículo, tá? Então, assim, não acho que isso é aquele currículo que você faz de 10 folhas, a gente fica feliz com isso, não, porque não, viu, tá? Porque só o tempo que eu tenho que ainda tá lá embaixo, não me deixa felicidade nenhuma. Pelo contrário, eu fico com raiva de você, tá? Então não façam a vida do seu recrutador serem de ranço. E outra coisa, não apliquem com PDF, não façam esses currículos. Você não tá na área de marketing, você não tá na área. Seu currículo deve ser em doc, né? Bem Word, bonitinho, boilerpoint, bem simples e prático. E se eu não ficar feliz com metade da primeira página que eu vi, eu não vou pra segunda. Você tem que me conquistar na primeira metade. Tá, aí vem a questão. Então, AI ainda não te rejeita. Um humano foi lá, olhou seu currículo e te rejeitou automaticamente. Então você ainda foi rejeitado por um ser vivo. Ainda. Entendi. Tá. Pronto. É porque, assim, é difícil... Desculpa te interromper, mas é difícil, assim, porque pra gente que tá, né, mandando bastante currículo, assim, tem umas respostas que, assim, parecem muito... Pô, é resposta automática. Talvez porque depois que o cara aperta lá pra recusar, aí tem uma mensagem automática. Mas tem umas que são muito rápidas, né? Porque, na verdade, assim, porque muitas vezes, assim, depende muito do timing. Porque, por exemplo, algumas campanhas são abertas por 2 semanas. O que acontece? Por exemplo, se eu estou fazendo 5 campanhas, todo dia de manhã eu vou lá 8 horas da manhã, vejo aqueles, assim, 5 melhores de corrida. Eu já tenho, tipo, os 15 que eu quero. Já tô adiantando meu paperwork ali, tudo bonitinho. Aí, não, mais ou menos. E lembra o seguinte, 5 anos atrás, até durante a pandemia, o mercado era driven by the candidates. E agora está driven by companies. O que acontece? É a lei da oferta e da procura. Sim. Então, por exemplo, 5 anos atrás, você teria 10 pessoas para 20 vagas. Então, eu estaria chorando. Thales, pelo amor de Deus, vem para cá, eu te dou o que você quiser. Era realmente dessa forma. Você estaria chorando, estaria brigando com o hiring manager. Ah, eu quero alguém. Não tem. Ou você quer isso ou você não quer, você fica sem. Você escolhe. E se ele já está contra a vaga, se você não escolher amanhã, você perde ele e precisa de mais 10 mil. Bons tempos. E aí você vai correndo atrás. Você tinha o argumento para brigar com a pessoa. E quando veio essa questão do AI, o que é acontecendo com o AI? O AI não vai fazer você perder seu trabalho. O AI vai dificultar novas pessoas a entrarem no mercado de trabalho. Porque o que está acontecendo? A maioria dos trabalhos estão virando o quê? Não vai ter mais muito trabalho entry-level, porque o AI está cobrindo a parte do entry-level, que era o básico. Então, muitas pessoas não estão tendo a oportunidade de entrar para aprender o básico, porque o AI está cobrindo o básico. E o que acontece? A gente não está contratando novas pessoas, porque as pessoas middle-level, middle-term, elas estão conseguindo cobrir essas vagas por causa do AI. Então, eu só preciso ir lá, ao invés de ter um grupo de time de 10 pessoas reportando para mim, eu só preciso de 6 hoje, porque o AI está fazendo parte that, e aqueles 6 estão olhando e verificando para ver se é tudo isso. É tão, por exemplo, eu precisava mandar um e-mail para você recusando alguma coisa. É tão, assim, interessante a forma que tá vindo, que eu colocava lá pro e-mail, pro AI, please reject this request based on the policy tal. E pronto, ele fazia todo o template pra mim, que demoraria meia hora pra eu escrever aquele e-mail todo, principalmente porque inglês na minha primeira língua. Perfeito, eu só preciso ir na policy da empresa, é exatamente igual, porque ainda existe essa questão. Hoje ainda, o AI tá ajudando a gente, mas eu tenho obrigação de ler o que eu tô mandando. Principalmente porque eu sou do RH, então assim, o que eu comandar é a minha responsabilidade e eu tenho que fazer. Eu olho, confirmo, tudo certinho, tudo bonitinho e mando. Então, assim, uma coisa tá me demorando 3 horas, tá me demorando 30 minutos. Então, isso tá agilizando muito a vida das pessoas. É a primeira coisa. Então, aí voltando. Então, do gap. Isso é uma coisa muito interessante. O que eu pergunto pra você é o seguinte. Não é por quanto tempo você tem um gap. O que você está fazendo nesse tempo livre, nesse gap? E isso eu quero saber. Porque o que acontece? Quando você sai do mercado... Eu vou até anotar, velho. Quando você sai do mercado, a primeira coisa que você perde é conhecimento. Você perde a evolução. Por exemplo, RH. Quais são as novas leis, as novas regularizações, por exemplo? O que aconteceu no recurso humano nos últimos meses? A gente tem uma nova lei de probation, do parental leave, do sick leave. Então, essas coisas que vão acontecendo, se eu não estiver no mercado no dia a dia, eu não vou estar absorvendo isso. E isso vai gerar um impacto muito grande enquanto profissional. Então, a gente evita contratar pessoas que estão mais fora do mercado de trabalho por muito tempo, porque essa pessoa perdeu essa
essa informação, essa linha de raciocínio. Como você mesmo disse, tecnologia, muitas ferramentas. Quando você mesmo pesquisar, eu estava conversando com um amigo meu que era de BI, Business Intelligence. Que nem ele falou assim, eu não estou conseguindo acompanhar, porque assim, de ChatGPT já veio para Perplexity, que já veio para Cloud, e do Cloud já faz isso, já faz aquilo, e ele tá assim, ele tá tão estressado, porque assim, é uma pessoa já de 60 anos, que ele tá assim, fazendo treinamento à noite, final de semana, pra tentar acompanhar tanta coisa que tá vindo, porque assim, essa geração mais nova, que é assim, ele faz esse pessoal do energético, consegue fazer tanta coisa. Pessoal do energético é medalha. E assim, consegue fazer tanta coisa que não consegue com o cafezinho e o cigarrinho dele mais. Então você fica assim, com medo de realmente em relação a isso. Aí volta a questão assim, a primeira coisa é, aí vem aquela questão, né? Quando a pessoa faz o layoff, tem essas coisas básicas. Os primeiros 6 meses, falar, eu viajei pro mundo, eu voltei pra casa cuidar da minha família, eu tirei um tempo. Mas aí você precisa começar outras coisas. Por exemplo, olha, eu realmente saí do meu trabalho, eu tô tendo dificuldade, mas nesse meio tempo eu tô fazendo um mestrado novo, eu tô aprendendo uma nova língua, eu fiz um curso de leadership, eu fiz um curso de project management. E tem assim, se você for no Fat Course, esses cursos são gratuitos. No Springboard, esses cursos são gratuitos. De uma certa forma, ajuda a cobrir, ó, eu sou diretor de 2 non-profit organizations. Porque assim, por exemplo, sempre que eu comecei, desde que eu tenho minha vida de recursos humanos na Irlanda, eu sempre fiz serviços voluntários, enquanto palestrante, tanto em inglês como em português, como eu te falei, pro Job Care, pro Epic Program, pra Outhouse, para esses lugares todos, pro Open Door Initiative. Por exemplo, ano passado eu fui a fazer a abertura do Grand Island, Exo. Então, você vai criando esse tipo de coisa, você vai criando uma referência. Aí, o que acontece? Eu também sou director de 3 non-profit organizations. Legal. E que eu ajudo a fazer isso no tempo livre. Então, assim... Tem um gap. O que a gente vai fazer com esse gap? O que você vai provar para as pessoas que estão fazendo nesse meio tempo? E o que a gente vai fazer para poder quebrar esse gap? Então, assim, o que eu percebo muito, assim, que hoje em dia é que muitas pessoas estão saindo do serviço privado para o serviço público pela questão de estabilidade. Sim. Porque, querendo ou não, o serviço público, ele oferece de tudo, de todas as áreas possíveis. Então, muitas vezes, a gente vê pessoas, claro, de 150 mil como managers, e no pouco governo pagar 80 mil, 90 mil. Por quê? Com segurança, não é aquele estresse. Eu vou ser mandado embora, eu não vou ser mandado embora. O que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer depois. Então, assim... E hoje uma coisa que eu percebi é o seguinte: a quantidade de brasileiros que estão entrando no serviço público é imensa. Se você for em qualquer área do governo, qualquer departamento, no City Council, nos departamentos, na Garda, no Tuzla, Irish Rail, vai ter um brasileiro em todos eles. Pô, então, é ótimo. Então é uma possibilidade, porque assim, o processo ainda existe. Não muitas pessoas querem trabalhar para o governo, porque o salário é menor, mas a estabilidade é maior. E com a questão do AI e tudo isso, a gente vai ter uma tendência. Então, assim, quando você pensa assim, o que eu estou fazendo no meu tempo livre para mostrar para o recrutador que eu não estou parado de fazer nada, que eu estou tendo conhecimento. Ali você fala assim, career break, e nesse meio... Aí você faz uma explicaçãozinha, olha, eu tô realmente... Porque chega aquela questão que você chega num momento que, assim, o break tá ficando tão grande que você pode começar a servir isso para o recrutador como uma pessoa que está fora do mercado. E em algumas áreas pode ser difícil para a questão do conhecimento que você está perdendo. Então você tem que provar para eles que alguma coisa está fazendo nesse meio tempo. Então isso vai ajudar bastante a você nesse sentido. Entendi. Voltando àquela questão do AI, de novo, é que agora eu lembrei de uma situação. Essa empresa acho que eu vou falar. É a Apple, foi a Apple. Fiz a entrevista na Apple. Olha, parabéns. E aí que aconteceu. E foi assim, foi uma surpresa pra mim, porque eu tinha aplicado pra vaga, tava pingando lá no LinkedIn o tempo todo. E aí eu fui lá, botei meu currículo no próprio sistema da Apple e tudo mais. E aí veio aquela mensagem automática lá que eu não tinha sido escolhido, né, pra próxima etapa. Aí, do nada, um recrutador me chamou no LinkedIn. Não tinha foto, não tinha descrição de nada. Só tinha um nome e sobrenome. E aí eu não sei se era homem ou mulher, nem nada, só isso. E aí eu até achei que fosse fake, cara. Até achei que fosse fake. Porque aí a pessoa mandou uma mensagem pra mim falando, Thales, tem uma vaga aqui, eu sou recrutadora da Apple e tal. Tem uma vaga aqui. E, pô,
aplica aí, entra nesse link aqui e tal, e manda teu currículo, tá. Aí eu olhei assim, foi realmente o site da Apple e tudo mais, mas alguma coisa, sei lá, eu fiquei encucado com aquilo. Aí passou um dia, no segundo dia, ela manda meu e-mail de novo. Não, Thales, eu não vi aqui tua aplicação e tal, não sei o quê. Aplica aí e tal. Aí eu fui, olhei lá, eu já tinha aplicado. Eu falei, olha, eu já apliquei, né? Apliquei e deu recusado, não sei o quê. Aí ela respondeu, tá, vou ver aqui. Aí ela viu lá internamente, realmente, meu tinha sido declinado. E ela mudou lá e eu fui pra entrevista técnica. E era realmente na Apple, assim. E aí, acabou que eu infelizmente não passei e tal. Era uma vaga bem mais, assim, sênior, né? Do que eu faço. Mas aconteceu isso. Então, até por isso também que eu fiquei nessa, assim, cara, será que eu fui recusado automaticamente? Não, é porque na verdade é o seguinte, existem times, certo? Por exemplo, todo recrutamento tem um chamado Recruitment Leader e tem os Sourcers. Muitas vezes os Sourcers são outsourcing, que são empresas especializadas. Então, por exemplo, a CPL tem alguém lá que é pago pelo CPL, mas que trabalha para a própria empresa. Então, por exemplo, o que a gente chama de RPOs também, né? Que é alguém, por exemplo, da Confair que trabalha ali. Então, qual a função deles? É buscar os candidatos. E muitas vezes, quando eles acham alguém que pode ser próximo daquela vaga, o que eles fazem é o seguinte, eles tentam trazer aquela pessoa para entrevista. Então, muitas vezes, assim, obrigado. Enquanto o recrutador principal, o manager do recruitment manager da vaga, ou especialista daquela vaga, pega e recusa você, o sócio fala, olha, eu conversei com ele, eu acho que é legal, e como a gente está tendo dificuldade para essa vaga, reconsidera ele. Então, existe essa possibilidade. Porque muitas vezes vai para o que é daquela pessoa, ou muitas vezes é um outsourcing trabalhando para aquela pessoa e vem uma comissão. Olha, eu vi aqui, eu conversei com ele, eu acho que tem um perfil bom, então tem essa possibilidade. Entendi. Então, muitas vezes eu posso ainda garantir que hoje ainda não. Não na época, porque assim, como o nosso número de recrutamento é tão baixo hoje em dia, eu acho que eles estão existindo assim. Pode ser que daqui 5 anos, 6 anos, pode diminuir. AI pode começar a recusar realmente os currículos, mas ainda não. Ainda está tendo muito. O que está acontecendo é porque, assim, antigamente, por exemplo, enquanto eu trabalhava no Banco de Nova York, eu tinha 60 vagas. Eu estava assim, trabalhando 15 horas por dia, uma loucura, com um time de 10 pessoas, aquela coisa toda. Mas aí, agora, possivelmente esses times o quê? São menos pessoas, mas assim, ao invés de ter 60 vagas, deve ter o quê? 10 vagas com um time de 3. Então, assim, existe uma queda porque não está tendo recrutamento muito. As empresas estão recrutando muito menos e numa velocidade muito menor. E estão tendo muita qualidade de candidato, porque é muita gente que foi fora do mercado e vem aqueles momentos. Por exemplo, tem você, por exemplo, que está 9 meses, mas tem gente até um ano e meio. E essas pessoas, quando elas deixam de estar no mercado nos primeiros 6 meses, elas estão assim, eu quero ganhar mais do que eu estava ganhando. E tá tudo bem, porque é a visão delas. Mas quando passa 8 meses, tudo bem, eu quero ganhar o mesmo tanto. Eu quero full remote. Não, agora eu trabalho 2 dias no escritório. Então, cada mês que vai passando sem uma vaga, vai caindo a expectativa. Sim. Aí, depois de um ano, a pessoa fala, eu trabalho full on-site, eu posso trabalhar no escritório todos os dias. Eu acho que agora eu aceito um corte no salário. Eu vou mais de 5 quilômetros. Porque, assim, no primeiro momento que você acabou a lei, naqueles 6 primeiros meses, principalmente com essa nova lei do governo, agora você ganha proporcional ao seu salário. Então, você queria um padrão de 6 meses, tipo, se vier uma coisa muito boa, aceite. Senão, meu seguro-desemprego tá bom. Porque igual, a gente tá muito parecido com o padrão do Brasil agora, né? Aí, depois dos 6 meses, que vai começando vai diminuindo o dinheiro e o foco vai diminuindo um pouco. Sim. Então, você vê as pessoas caindo assim, por exemplo, Recruitment Manager que ganhava 60 mil, tá virando Recruitment Specialist por 50. Então, você vê que as pessoas vão aceitando um pouco de visões para poder garantir a presença deles no mercado de trabalho. Tu acha que a gente vai voltar a ter o mesmo cenário de 5, 6 anos atrás? Nunca mais? Eu acredito, por mais que a gente tenha crescimento hoje em dia, vai ser muito crescimento de data center, vai ser muito crescimento de AI, mas a gente tem muito investimento em casa, em construção no momento. Muitas dessas partes administrativas, técnicas, elas não vão vir como eram antigamente. Eu acredito que vai voltar muito a questão do governo ser um dos grandes empregadores. Eu acho que está tendo muita gente vindo. Até, por exemplo, no nível de aplicações que a gente está tendo no momento, para vagas mais sêniores, eu estou vendo muita gente do serviço privado, com vagas muito grandes mesmo. Com salários assim, astronômicos, querendo vir para as Nações Unidas, querendo vir para o serviço de saúde, para o serviço público. Numa questão tipo assim, já estou com 55 anos,
anos, só preciso mais 10 para aposentar, alguma coisa do tipo. Eu quero uma estabilidade. Não quero ter esse estresse que eu posso ser mandado embora hoje ou depois, no layoff. Então você está vendo esse ciclo muito grande. E as pessoas que já estão no layoff, que não conseguiram uma alternativa, que estão tendo assim, ou eu vou para o serviço público ou ninguém vai me contratar mais. Então existe assim, um pouco de tudo no momento. Mas a gente está vendo muita gente que está ainda trabalhando, que já está tentando ver alternativas, porque estão sentindo essa pressão. E a Irlanda é um mercado caro. Então, querendo ou não, muitas das vagas caras que existem na Irlanda, essas são aos poucos transferidas para outros lugares. Então, por exemplo, para que eu vou pagar um gerente de contas 120 mil euros aqui, se eu posso pagar essa mesma vaga na Itália 60 mil, ou em Portugal 40, ou mandar para a Índia, para as Filipinas por 30 mil. Então, assim, está tendo muito essa questão de ver como, enquanto empresas corporativas, o que eu posso fazer para manter uma presença naquele país e economizar ao mesmo tempo. Então, está tendo muito essa flexibilidade. É aquela coisa com AI, você pode trabalhar em qualquer lugar. Você pode trabalhar das Filipinas, da Índia, de Portugal, do Brasil, e a mesma qualidade profissional. Indiferente de trazer dele todo para cá, muitas vezes, muitas vagas vão ser remotas. Por mais que existam muitas legislações no momento contra isso, se é uma empresa que está em vários países, ele pode fazer o mesmo trabalho de outro país. Tá começando a me convencer a virar funcionário público aqui, hein? Eu acho que hoje é uma tendência muito grande. Eu acho que a gente está vendo nessa visão de que o serviço público ele está sendo uma alternativa muito grande no mercado. E está virando uma coisa muito presente pra gente. Você acabou de assistir um corte do Talkando Podcast. O link desse episódio completo está aqui na descrição deste vídeo. E não deixe também de se inscrever no nosso canal e seguir nas nossas redes sociais. Valeu? É isso.